Oi pessoal, o vídeo de hoje é sobre drag queens, utopia, arte e políticas sobre o corpo. Vou deixar uma perguntinha para vocês e a gente vai fazer uma vinheta agora. Doutora Drag! Pessoal, se você chegou aqui, siga Dimitra Vulcano em todas as redes sociais, HQ da Vida, nosso apoio apoia.se/HQ da Vida, padrim.com.br/HQ da Vida, e eu vou rápido porque o vídeo de hoje é longo. A drag queen como fenômeno queer nem sempre existiu, mas sempre rondou a história, seja de forma distópica ou até mesmo como uma ferramenta de luta em prol de uma sociedade utópica que não regula corpos. Hoje eu pretendo traçar para vocês um percurso histórico, falar sobre confusões acerca do que é drag, nascimento da figura drag, que inclusive coincide com o nascimento do capitalismo industrial. Porém, esse nascimento ele também vem de forma antissistêmica, anárquica e também questiona os papéis de gênero impostos pela sociedade daquela época. A drag queen é uma figura secular, como o autor que eu gosto chamado Baker, e vai estar aqui a referência. Ela é e foi uma ferramenta política de luta contra-hegemônica. Somos aliadas das mulheres na luta anti-opressão do feminismo, mas a maioria das drags que você conhece não são mulheres, e é importante a gente frisar isso. Mas é lógico que tem mulheres tanto cis quanto trans fazendo drag, e isso não tem problema algum. Outra coisa que eu queria que vocês soubessem hoje é que drag não é somente o que a gente vê em RuPaul's Drag Race. É importante pontuar isso, pois é aqui que muitas pessoas se cativam pelo glamour da drag. A pauta, gente, ela está em alta, mas não podemos esquecer o significado real. Além do mais, essa concepção de drag ela é americanizada. Então assim a gente tem que se perguntar, o que nós temos de brasilidade na nossa drag? Quais elementos que podem ser compostos partindo do nosso local, na verdade, e descolonizar também a nossa drag. O que temos de drag hoje é fruto, na verdade, de séculos de história, e não adianta ficar querendo colocar só os Estados Unidos no rolê. Foram fatos e momentos da história em que homens, em alguns momentos, desempenhavam papéis femininos nas representações artísticas culturais, isso é fato. E ao longo da história, tem vários significados e conotações. É isso que eu vou chamar de drag, e eu vou colocar entre aspas, já deixar o disclaimer, porque eu quero pontuar aqui para vocês que eu não estou pensando anacronicamente, e quero que entendam que nem todos os momentos históricos é a drag queen em si, mas elementos que constroem o que temos de drag queen. É a construção histórica de homens cisgêneros atuando em papéis femininos durante pontos históricos e lugares específicos. O autor que eu falei para vocês do Baker, ele até usa o termo drag secular. Mas antes da gente fazer um balanço sobre isso, eu preciso trazer para vocês o panorama histórico, e aí eu vou lançar algumas perguntas e respostas para vocês, e já inicio falando do ponto a partir dos anos 60 e depois eu retorno lá na tragédia grega. E só lembrando, gente, eu não vou falar sobre Oriente, mas tem muita coisa bacana para poder falar. Talvez pode ficar futuramente para um próximo vídeo, beleza? Só para vocês entenderem, então. Primeira pergunta. Drag é a mesma coisa que travesti, transexual e transgênero? A resposta curta é não. A resposta longa a gente vai desenvolver aqui, só para vocês entenderem. Drag é performance de gênero, e mulheres e trans e travestis possuem uma identidade de gênero feminina. Essa confusão ela pode ser comum e é importante a gente pontuar isso, mas mais ainda é frisar que as drag queens como vemos na mídia hoje só existem por causa das bichas afeminadas, mas que continuam sendo homens cisgêneros, as travestis e as transexuais que contestaram normas de gênero. Além do mais, qualquer pessoa pode fazer drag. Isso quer dizer que vai haver mulheres trans fazendo drag, bem como mulheres cis, que é muito comum hoje em dia, já tem esse movimento nascido, e até mesmo homens cisgêneros héteros. Eu sei que eu tô falando de cis, trans, gente, ó, Google aí rapidinho, vocês já vão descobrir. E também temos pessoas não binárias que não são nem homens e nem mulheres, também podem fazer drag. Segunda pergunta. Drag é a mesma coisa do que uma face? Gente, algumas pessoas têm colocado drag como algo próximo do blackface. Eu acho que isso é uma vergonha. Inclusive a Mary Cheney, que é a filha do ex-presidente Dick Cheney,
Ela é uma ativista LGBT e muitos anos atrás ela perguntou no Facebook. Ela colocou assim: por que é socialmente aceitável como forma de entretenimento que homens coloquem vestidos, maquiagem, saltos e imitem todos os estereótipos mais ofensivos das mulheres? Resmungona, briguenta, burra, vadia. Gente, eu nunca trataria a mulher assim. E ela continua, né, falando que mas não é socialmente aceitável como forma de entretenimento que uma pessoa branca pinte o rosto de preto e imite os estereótipos ofensivos dos afro-americanos. Ela questiona isso e ela ainda fala assim: deveríamos ser ok para as duas coisas ou nenhuma delas? E por que a sociedade trata essas atividades de maneiras diferentes? Primeiro a gente precisa entender, a resposta curta é falsa simetria, mas a gente precisa entender que o que é blackface e o quão ele foi prejudicial na propagação do ódio contra pessoas negras, isso é muito importante de frisar. E para isso eu sugiro vocês lerem um estudo, que eu vou deixar aqui também, da Suzane Jardim, explicando os estereótipos racistas na mídia americana, com o famoso caso do Jim Crow. Então estamos falando aqui de uma herança escravocrata, que explica inclusive as diferenças de classe, raça e cor que a gente tem hoje no mundo ocidental. E segundo ponto a se refletir é que vivemos em uma sociedade machista, racista e LGBTfóbica. E se a gente pegar o grupo gay, não vou tirar isso de letra, não vou tirar de tabela, veremos que continua todos os problemas lá, inclusive problemas de classe. E sim, gente, se gays são racistas, misóginos, classistas, vai existir muitas drags assim, pois a cultura gay foi muito assim e é assim em alguns nichos. Então, essa é uma crítica à cultura gay. Então, eu como gay cisgênero tenho que pensar isso e tenho que ver a partir desses privilégios, mesmo que tenha essas opressões também que circundam. Agora, lembra quando eu falei que drag queens só existem por causa das trans, das travestis, das bichas afeminadas? Então, é daqui que iremos partir no ponto histórico, pós-Segunda Guerra, e depois eu volto na tragédia grega novamente. Inclusive, gente, quem fala essas questões de uma face e tudo mais, a maioria dessas pessoas tendem também a não gostar de trans e travestis. Então a gente já pensa como que está nascendo esse discurso, ok? Então, a organização do que temos hoje de drag queen é baseada no conceito de família, de acolhimento, inspiração em mulheres fortes, divas que ajudaram a construir uma persona, uma identidade forte. O que temos de drag queen hoje é fruto de história de LGBTs expulsos de casa que foram acolhidos em uma casa que tinha uma líder, geralmente a mãe do lar. Essas pessoas, cisgêneras ou não, binárias ou não, performavam às vezes, nem todas, papéis femininos em competições. Algumas eram trans ou não também. É como se as caixinhas que temos hoje tão bem definidas sobre gênero fossem, na verdade, tivesse tudo borrado. Para isso, eu indico um estudo antropológico da Esther Newton, que é chamado de Mother Camp, o livro. A Esther Newton, ela entrevistou mais de 500 drag queens nos Estados Unidos no fim dos anos 60. À época, drag, travesti, trans eram conceitos difusos, mas se você lê hoje, facilmente separáveis por classe, raça e cor. Geralmente, gays brancos, na maioria cisgêneros ou dentro de um armário trans, que também poderia existir, performavam a drag nos palcos e depois misturavam-se à sociedade no dia como uma pessoa cis heterossexual. Eu vou parar aqui, Nath, que esse cachorro tá latindo demais. Já as queens pobres, pretas e latinas não faziam a transição da noite para o dia em termos de drag queens. Porém, olha só, algumas já tinham mudanças prostéticas, como transições hormonais, peitos e outras coisas. O que indica, na verdade, uma identidade de gênero feminina, ou até mesmo com a própria a Marsha P. Johnson diria, né? Ou não. Outras eram apenas bichas afeminadas, mas todas essas pessoas eram figuras anárquicas e contestatórias da cidade à época, da sociedade à época. Não sei se vocês lembram, mas eu quero que vocês conheçam Marsha P. Johnson, Sylvia Rivera, já pulando para os anos 70, elas tinham como pauta não só a liberdade sexual, mas principalmente luta por moradia e também participaram da revolta no bar chamada Stonewall. E para isso, eu recomendo que vocês assistam o vídeo da Vida e a Morte de Marsha P. Johnson.
E se minutos atrás eu falei pra gente pensar na nossa brasilidade, pensemos no Brasil da ditadura, da Operação Tarântula. Eu já vou deixar aqui pra vocês a indicação de texto e podcast também. Essas pessoas estavam lá contestando o gênero, mas também opressões de classe. O Estado no Brasil, assim como nos Estados Unidos, viam essas pessoas como perturbadoras da ordem e por isso criou-se a narrativa transfóbica e excludente da figura de que drags, mulheres trans e travestis são pessoas perigosas, que roubam, e um discurso mais moral ainda falando que elas se prostituem, como se prostituição não fosse apenas mais um trabalho precário aqui no Brasil. Aqui no Brasil, inclusive, até hoje existem mulheres trans que, assim como a Márcia e a Silvia, fazem um movimento também por moradia, mais dignidade para LGBTs. E aí, para vocês, eu indico conhecer a Indianara Cirqueira. Ela é um ótimo exemplo para isso. E esse giro todo para explicar que o que temos de drag queen hoje é fruto de uma história de LGBTs que nos anos 60 em diante são fruto daquela época que é marcada pela efervescência de debates e políticas identitárias e um movimento de contracultura. E assim, gente, drag começa a caminhar para o mainstream enquanto discussão de gênero. Se lá atrás ninguém estava discutindo, e vocês vão entender o que eu vou falar, mas apesar de que eu vou colocar uma aspas aqui, porque na fase de transição do mercantilismo para o capitalismo industrial foi contestatório, foi anárquico também. Então, se lá atrás ninguém estava contestando, e agora vocês sabem dessa vírgula, mas sim interpretando para finalidade artística e muitas vezes misóginas, para frente dos anos 60 não é isso, é outro rolê. E aí, se a gente já falou dos anos 60, 70, nos anos 80, por exemplo, a gente tem quem? Judith Butler, que inclusive nós temos a contestação de gênero performática. E aí, nessa época, ela traz o conceito de performance de gênero e vai trabalhando esse conceito, inclusive, até os anos 90. Butler teve seu conceito de performance de gênero, inclusive, inspirado, lá nos anos 90 já, no documentário Paris is Burning e também no estudo antropológico da Esther Newton, que eu citei para vocês. Ela usa a figura de uma drag queen que pode ser lida hoje como uma travesti latina, que é a Vênus Extravaganza, para falar sobre a teatralização da feminilidade. E isso foi muito bom para o movimento de autoidentificação de pessoas trans. Mas eu sugiro também que vocês leiam o Manifesto Contrasexual do Paul Beatriz Preciado, pois ele fala muito dos limites, dos limites performáticos, acho que é melhor eu colocaria, dos movimentos identitários como nós da pauta LGBT, por exemplo. Ele coloca uma crítica que, inclusive, marxistas também colocam no sentido de perceberem como podemos ser cooptados por liberais, como fazem com que a agenda LGBT e façam com que, inclusive, nós acreditemos que somente representatividade e empoderamento são coisas boas, mas que são termos que, inclusive, foram esvaziados. Basicamente, liberais deturpam o conceito e tornam tudo raso como um produto de mercado. Voltando ao documentário Paris is Burning, é preciso explicar que ele existe porque nos anos 90, o cenário drag, especialmente em Nova York, no Harlem, ele é marcado pela popularização dos balls que ocorriam na periferia. Então, assistindo ao documentário e também à série Pose, vocês entenderão o conceito que eu disse sobre drag ter a ver com acolhimento, família, LGBTs expulsos de casa, performar inspirando em personas, em mulheres fortes, em divas, e isso não tem nada a ver com deboche que já houve no passado. Mas reitero, nós, homens gays, cisgêneros, temos muito a aprender e repensar todo dia nossos machismos enquanto aliados das feministas. E nós não somos os feministas. Então, existem figuras que podem ser percebidas como drag queens no passado, também temos que frisar isso, mas não podemos cair em anacronismos de usar o mesmo termo. Por isso eu gosto do termo do Baker, que é a drag secular. Então, pessoal, olha só, na história a gente pode pensar em homens cisgêneros, na verdade, desculpa, em sua maioria performando papéis femininos. E aí agora eu vou dar o giro lá de trás para a gente voltar nos anos 60. Na tragédia grega, mulheres não podiam atuar, então os homens que atuavam. Mas isso porque naquela época, aquela democracia excluía os não cidadãos do debate e eles envolviam inclusive a exclusão de mulheres, escravos, estrangeiros e crianças. Na Idade Média chega a ser cômico e misógino ao mesmo tempo. A drag secular, como Baker fala,
ela se manifestava tanto nas formas pagãs e nas histórias bíblicas elas eram ensinadas, mas também não havia espaço para as mulheres. Então, alguns personagens femininos ou anjos, eles eram interpretados pelos coroinhas. E aqui a figura feminina era encenada de forma estereotipada. E isso me leva ao livro que eu li da Federici, onde ela fala em Mulheres e a Caça às Bruxas. Ela fala dos dramas religiosos da Idade Média que eram escritos de forma a deturpar a imagem das mulheres e até mesmo as relações femininas, distorcendo inclusive o conceito de fofoca, que tinha um significado mais próximo de rede de apoio, de amizade e sororidade entre mulheres. E isso acabou transformando esse conceito, né, na verdade, e essa opressão, transformou a fofoca em algo negativo e de característica feminina. É como essa normalização que a gente teve hoje, é como se fofoca fosse algo exclusivo de mulheres. E a gente sabe que não é assim, que o homem é muito fofoqueiro. Lá no teatro elisabetano, 1558, 1625, nós já temos o Shakespeare escrevendo suas peças. E existe uma lenda, olha só, é lenda, que diz que ele colocava nos seus manuscritos o acrônimo DRAG, que era Dressed Resembling as a Girl ou Dressed as a Girl. Mas nunca saberemos, gente, se isso é verdade, porque é um mito, a gente não tem os manuscritos. A gente não tem os manuscritos do Shakespeare na atualidade para serem consultados. Mas enfim, temos um tempo histórico que existe a figura da drag com nome de drag já. Porém, drag aqui não tem esse caráter anárquico que conhecemos hoje, ou nem como vou falar no período lá da transição do capitalismo. Aqui, ela está mais a serviço da nobreza e somente isso. E não tem como ser anárquico e servir a nobreza ao mesmo tempo. Seria estranho. Mas anos mais tarde, a Inglaterra passou pelo período do protetorado. E a drag vai sumir da história com o fechamento de todos os teatros. Aí 18 anos após, elas retornam, mas elas sucumbem novamente. A drag sofre, gente. A drag sofre. Isso porque Carlos II ficou irritado com homens vestidos de mulheres e aí ele autorizou que as mulheres subissem ao palco. Mas aí o que acontecia? A sociedade da época não deixavam que as mulheres estudassem. Então elas não estudando, elas não poderiam ler e interpretar. Então elas só eram usadas como para explorar a sexualidade delas. Ao mesmo tempo, as drags também saíram de palco. E aí elas vão dar essa sumida, mas aí chegamos na transição do mercantilismo para o capitalismo, já estamos agora no século XVIII. Vai aparecer a figura da drag queen com o caráter queer que imaginamos hoje. Nessa época surgiram casas, eu vou deixar umas fotos aqui andando, eu vou pedir a Nath para colocar, mas essas casas, esses bares, eles eram chamados de molly houses, em que as drag queens e crossdressers também, elas se encontravam vestidas de tipos sociais da época, bem finas, para se comportarem como mulheres. Olha só, é importante pontuar o caráter da drag e como ela é um reflexo da sociedade capitalista em desenvolvimento ali. Antes, o mundo estava na fase do capitalismo comercial, ou seja, o mercantilismo, que visava a exploração e a colonização de outros povos com o objetivo de acúmulo de capital. Já nessa fase, a drag emerge como uma figura que vai contra as normas do sistema em construção, que é o que chamamos de capitalismo industrial. E essa figura anárquica, antissistêmica, que choca a sociedade, é a drag na figura de quem? Do homem homossexual, da POC, da bicha, enfim. E aí, gente, olha só, o Paul Preciado, ele fala, lá no Manifesto Contrasexual que eu já indiquei pra vocês, ele fala que é basicamente o seguinte, o homem, né, esse homem homossexual que a gente conhece, ele é um acidente, é sistematizado, e ele foi produzido por causa da maquinaria heterossexual. Estigmatizaram a gente como antinatural, anormal, abjeto. Isso foi feito em benefício das práticas da produção como natural. E isso visa proteger o sistema, o capital, a família, a propriedade privada. Viva Engels, inclusive. Inclusive, eu vou deixar a referência do livro do Engels aqui para você, que é maravilhoso. A referência vai estar aqui embaixo. E eu quero dizer para vocês que a medicina, as leis que regem o capitalismo, elas vão inserir o conceito que vai caracterizar, inclusive, a homossexualidade como algo patológico, um desvio da naturalidade, né, bem entre aspas, da ordem das coisas. Colocam basicamente que a heterossexualidade é normal, a homossexualidade não. E aí é estranho que pessoas precisam se reproduzir, na verdade, para produzir produtos. Agora, já no século XIX, a drag já aparece no dicionário. Até a palavra homossexualismo,
E aí as queens ficam longe dos palcos, desde o fim do período elizabetano, e elas retornam. Mas aí elas retornam como? Paródia, com uma palhaça, e basicamente elas vão fazer isso com uma ferramenta de uso misógino. E principalmente elas vão representar, sabe aquelas mulheres quarentonas? E isso reflete muito até a sociedade da época, que via aquela mulher como feia, que nunca arranjaria casamento, ficaria condenada a permanecer sob a custódia da família, ou como se fosse aquela enfermeira. Olha que ironia, né? Em século XXI a enfermeira ainda passa por isso. A viúva, a fofoqueira, olha a Federici aí de novo, né? E aí a gente vai caminhando com essa drag até o século XX. E drag queen continua sendo uma paródia de mulheres, infelizmente. Os music halls, eles eram palco para as queens fazerem cenas cômicas, stand-ups e também um pouco da arte do palhaço. E isso vai até os anos 50, 2 guerras acontecem e tudo muda. E daí temos a reinvenção do sistema capitalista. E essa reinvenção pós-guerra, ela vai se colapsar, e nos anos 70 nós temos aí o neoliberalismo batendo na porta, e nós já estamos vendo o neoliberalismo colapsar novamente, e não é à toa que autoritarismos e a moral cristã entram em cena novamente. Voltando à pergunta inicial lá do início, né? Desculpa ser repetitivo, a resposta é que fica difícil de equiparar uma face com blackface. E é aí que inicia o período que eu expliquei para vocês lá no início, que é após os anos 60, sobre contestação de gênero, de apoio, de união de pessoas, lutando contra o sistema opressor, querendo sobreviver, de luta por moradia, do borrão entre identidade de gênero e de performance de gênero também, e tudo que vocês já ouviram. O que se pode perceber é que a drag é uma figura anárquica que veio questionar gênero a partir dos anos 60 e também na transição do mercantilismo para o capitalismo. Mas nem sempre foi assim. E ela é uma arte plástica. Ela vem mudando. Inclusive eu tenho até medo do que o liberalismo vai fazer com ela. E para finalizar, eu gosto de uma frase do Preciado que diz que todos somos cyborgs. Desde o sexo virtual, os avanços na medicina e computadores. Eu sou uma drag tecnológica. Mas você aí, do outro lado, você será que é um ser humano tecnológico? Resta pensar, se sim, a serviço de quê e de quem? É isso, todas as referências estão aqui embaixo e o vídeo já tá longo, eu vou dar um tchau bem rápido para acabar com isso.